Olá, para quem não me conhece, sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay. Essas daqui são as minhas redes sociais, provavelmente ela vai estar aparecendo no decorrer do vídeo. E você pode nos acompanhar por lá também no Facebook, que é a página oficial do canal, Fala Zay. E também estou diariamente lá no Instagram, atualizando os stories, você pode nos acompanhar lá também, vai ser um prazer. E um dos assuntos mais pedidos para eu comentar aqui é com relação ao pentecostalismo e também aos neopentecostais. E um número grande de pessoas da Assembleia que sabe do meu envolvimento que eu tive e tenho até hoje com a Assembleia, pediram para eu argumentar algumas coisas com relação à Assembleia de Deus, principalmente no que tange a área de história. E é exatamente sobre a Assembleia de Deus que a gente vai estar falando hoje nesse vídeo. Para você entender uma coisa, é bom que fique bem claro, existe a Assembleia de Deus, que é aquela pioneira, aquela que começou quando não existia nada de Assembleia, e existe as Assembleias de Deus, que são ramificações, são igrejas que surgiram no decorrer dos anos, todas oriundas do pentecostalismo, principalmente com a raiz assembleiana total. E o assunto do vídeo de hoje é sobre o racismo que existiu desde o início da Assembleia de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, discriminação e racismo existe até hoje dentro da Assembleia de Deus. Para quem não sabe, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela é uma igreja que adotou regime com relação à hierarquia, um regime totalmente como acontece nas Forças Armadas, onde a posição mais alta é o do pastor, principalmente chamado de pastor presidente, e a posição mais baixa é do auxiliar. E eu vou dizer uma coisa para vocês que até hoje, no escalão mais alto hierárquico da Assembleia de Deus, ainda é pequeno o número de negros. E vale lembrar que a Assembleia de Deus é uma instituição que consolidou no meio dos negros e da classe mais pobre da sociedade. Para você entender, eu preciso te contar uma história de um jovem chamado Charles Manson, um missionário negro que existiu no início da Assembleia de Deus. Ele nasceu logo depois da libertação dos escravos, lá nos Estados Unidos. E ele foi e visitou a missão apostólica da Rua Azusa, que todo pentecostal conhece a história da Rua Azusa. E ali ele teve a sua experiência com o mundo pentecostal. E ele levou esse movimento pentecostal para a sua igreja de origem. Isto é, a Igreja de Deus em Cristo, na cidade de Memphis, nos Estados Unidos. E é bom lembrar que foi nas duas primeiras décadas do século 20. E para quem conhece história sabe que nessa época vivia-se o auge da segregação racial dos Estados Unidos. E esse avivamento que surgiu em 1906 surgiu em virtude de unir negros e brancos sobre o mesmo teto sem nenhuma discriminação. E esse jovem Charles, ele abraçou a causa e lutou incansavelmente pela discriminação. E uma das frases que ele sempre argumentava na sua luta era que a igreja era como os olhos, a parte branca e a parte preta, mas que sem as duas cores seria impossível enxergar. E é bom se dizer que a Igreja de Deus em Cristo naquela época e em toda a região, ela era a mais eclética de todas. Ela autorizava tanto como ministros brancos e ministros negros, isto é, pastores brancos e pastores negros, totalmente sem nenhuma discriminação. Mas a questão racial começou exatamente quando os ministros brancos da Igreja de Deus em Cristo começou a participar de conferências segregacionistas, até que em 1914, muitos desses ministros brancos resolveram se separar do jovem Charles Manson, e sendo assim fundaram uma nova denominação, cuja liderança era formada só por ministros brancos. Era isso que eles queriam. Essa denominação, ela recebeu o nome de Assembleia de Deus. Então, para você entender, a Igreja de Deus em Cristo, ela era mista, negros e brancos. Aí os brancos se resolveram se desligar dessa igreja dos negros e automaticamente tiveram que colocar um nome que surgiu aí então a Assembleia de Deus. Então a Assembleia de Deus, ela é uma divisão literalmente da Igreja de Deus em Cristo, onde cultuavam todo mundo juntos e misturados. Então eles quiseram se separar, a partir daí que surgiu a Assembleia de Deus.
Pegou? E segundo o que eu estudei, no início da Primeira Guerra Mundial, um grande número de ministros pentecostais brancos começaram a lutar literalmente para conquistar o registro, para assim também ordenar novos ministros brancos. Só para você ter uma noção, a Igreja de Deus em Cristo hoje, ela tem mais de 6 milhões de membros nos Estados Unidos, que é o dobro de números de membros da Assembleia de Deus. Em 1917, um negro de Chicago se aproximou da Assembleia de Deus com um pedido. Alexandre Wallward, ele queria que a Assembleia de Deus o enviasse para a Libéria em um trabalho missionário. Lógico, dizendo que tinha recebido uma mensagem, uma ordem de Deus para ser missionário lá na Libéria. Mas os líderes da Assembleia de Deus da época não o aceitaram. Recusaram apoiar o jovem por causa da sua raça. Afinal, ele era um negro. Então esse jovem Alexander, ele simplesmente procurou se aproximar e se ajuntar à igreja afro-americana, lá da Nova Inglaterra. E ali eles formaram o Conselho Pentecostal Unido da Assembleia de Deus. Isto é, lá em 1920. E essa denominação afro-americana enviou logo esse jovem para a missão. E com o seu trabalho totalmente focado em missão lá na Libéria, ele conseguiu criar 18 igrejas naquele país. Tu tem noção do que a Assembleia de Deus branca perdeu? E eu vou dizer uma coisa para vocês. A Assembleia de Deus, ela começou com esse racismo lá no início, cara. E infelizmente até nos dias de hoje existe. Afinal, uma igreja que começou na periferia, no meio da pobreza, hoje ostentar tudo o que ostenta e ser tudo o que diz ser, eu acho muita coisa muito contraditória. Eu fiz parte de uma convenção que quando eu estava na convenção tinha pastores de igrejas mais... Esses pastores passavam por você e não cumprimentavam. Quando eles sabiam de onde você era, principalmente de uma cidade de menos população, uma igreja mais pobre, automaticamente você não era nem visto, somente lembrado no dia de uma votação para concorrer à mesa diretora. Infelizmente, eu vivi isso dentro da Assembleia. Sem contar os momentos que esses líderes, pastores de outras igrejas maiores, antes de cumprimentar você, abria o teu paletó para ver a marca do paletó. E dependendo da marca do paletó, você tinha um livre acesso com ele. Dependendo da marca do paletó, ele simplesmente te cumprimentava e não te olhava mais na cara. Cara, até hoje isso existe, principalmente da onde eu saí. Isso é discriminação e isso é ridículo. Quanto mais discriminação racial, você é julgado pelo que você usa, pelo que você veste e pelo que você tem. Não era para ser ao contrário? Uma igreja que começou na pobreza, uma igreja que começou na periferia, que cresceu no meio da pobreza? Cara, eu acho que hoje a igreja Assembleia de Deus, em todos os lugares eu tô me referindo, ela perdeu a sua identidade há muitos anos, há muito tempo. E se você quer encarar isso como um desabafo, cara, que seja um desabafo. Eu amo bastante irmãos assembleianos que eu estimo e gosto, mas infelizmente a realidade da instituição Assembleia de Deus é realmente isso que eu estou te dizendo. E infelizmente isso não é a Igreja de Cristo. Igreja de Cristo é outra coisa bem diferente. E para eu encerrar o vídeo, eu vou encerrar dizendo que só agora, pouco tempo, em 2014, foi feito um encontro, depois de muitas reuniões feitas entre as lideranças negras e brancas da Igreja de Deus em Cristo e da Assembleia de Deus, que levaram as duas organizações, instituições, aí eles tomaram uma posição de resolver essa pendência ridícula de muitos anos. Foi quando Thomas Barclay, não sei se é assim que se pronuncia, Thomas Barclay ou Thomas Barclay, sei lá, ele se aproximou de George Hood, este superintendente da Assembleia de Deus, tendo assim a intenção de promover com esse acordo a unidade do povo assembleiano com a Igreja de Deus em Cristo, tendo assim a unidade entre o povo assembleiano. Barclay, em seu sermão, ele disse: Deus nos colocou em algo novo juntos, e acrescentou dizendo: nós não vamos estar separados mais, afinal estão querendo ir para o mesmo céu. Será que vai ter um céu só de negros e um céu só de branco? Mas enfim, a realidade do racismo dentro da Assembleia de Deus, ela é tão real
quanto fôlego de vida que você está respirando nesse momento. E o racismo dentro da denominação Assembleia de Deus, ela se manifesta literalmente como na sociedade brasileira. Isto é, por meio de atitudes veladas. E eu vou dizer uma coisa para você, cara, que talvez queira contestar esse vídeo. O racismo, ele é tão diabólico no meio evangélico, ele é tão sutil, que muita gente chega a negar que isso existe. Eles dizem que isso é impossível existir dentro da denominação. E um cara como eu, que convivi lá dentro, e tem a maior parte da minha família lá dentro, eu bato o pé e digo que isso é realidade. Eu não estou dizendo isso com o quê, cara? Porque quando eu saí da Assembleia, eu não saí brigado e nem fui expulso da Assembleia. Eu tomei a decisão de me desligar da Assembleia, escrevendo uma carta para a CGADB, pedindo o meu afastamento e pedindo o meu acerto com a Convenção de Santa Catarina. Inclusive foi o Cezino Bernardino, tesoureiro da época da convenção, que fez o meu acerto. Então eu saí com a ficha limpa, sem dever nada pra ninguém. Até hoje tenho minha ficha e meu passaporte limpo com a Assembleia de Deus. Então eu estou falando algo aqui sem mágoa nenhuma, simplesmente para você entender um pouquinho mais do que é a realidade. E eu vou encerrar o vídeo dizendo uma coisa aqui, cara. Só Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, que pode transformar as nossas vidas dia após dia. Porque se nós dependermos de uma denominação, de uma igreja, hoje nós estamos no buraco, cara. Então o conselho que eu dou com esse vídeo aqui é que a gente precisa combater isso. A gente tem que ter noção que a Assembleia de Deus, ela foi sim influenciada lá no início por um espírito de racismo, de discriminação, seja racial ou financeira, que, como eu disse, existe. A gente precisa ter essa noção para que a gente não venha a ser um agente de Satanás infiltrado no meio do grupo e disseminando essa ideia. E sim, que você possa ser um agente aí dentro do sistema, mas disseminando uma ideia de unidade, brigando e combatendo isso lá na raiz. Esse é o meu dever e o meu papel aqui fora também, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo, deixa o seu comentário se você já foi vítima de alguma discriminação, de racismo dentro do sistema assembleiano. Deixa o seu comentário aí embaixo e vamos nos ajudar um ao outro, beleza?